Pode se assentar. Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Aleluia. Graças a Deus. É muito bom ouvir a voz do Senhor. Eu sei que nós ouvimos tantas coisas, mas o melhor lugar de nós estarmos aos pés do Senhor, ouvindo a voz dEle. Aleluia. Quero agradecer aqueles que estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa segunda conferência seja um marco na sua vida como filho de Deus, como servo do Senhor nessa terra. Aleluia. Nós precisamos entender que nós estamos escrevendo uma história. Não é verdade, amados? Essa história da igreja começou lá em Atos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alcançou vários homens ali. Nós conhecemos através da Bíblia vários homens que responderam a Deus e deram uma resposta certa. Porque não basta apenas responder, nós precisamos dar a resposta certa. Muitas vezes nós respondemos aquilo que nós queremos, que nós desejamos. Poucas vezes nós respondemos aquilo que Deus quer ouvir. Poucas vezes respondemos aquilo que o Senhor deseja ouvir. Muitas vezes respondemos aquilo que nós queremos, que nós desejamos. Mas precisamos entender que nós precisamos dar respostas a Deus. O livro de Atos começou no capítulo 1, mas não acaba. O último capítulo de Atos é 28, capítulo 28. Mas é um livro aberto porque existe o 29, existe o 30. A Bíblia fala que a igreja, ela é atuante, a igreja, ela é cheia de vida. Por isso que nós precisamos escrever também Atos. E nós escrevemos o livro de Atos através da nossa postura, através da nossa conduta. Eu quero compartilhar com os amados uma palavra que tem tudo a ver com essa conferência, com esse nosso encontro. O título dessa palavra chama-se Fonte Inesgotável, né? Deu tudo certo, porque quando o Caê me deu essa direção, eu falei, ó, que lindo isso, né? Porque eu amo água, eu amo fonte de água, né? Porque quando nós falamos de fonte, se remete à água, não é verdade, queridos? Aleluia. Assim, é tão bom, e Deus sabe o quanto nós amamos água, que no céu tem água, né? No céu tem rio, aleluia. A Bíblia diz em Apocalipse que esse rio é um rio cristalino, não é verdade? É um rio que sai do trono, que nasce no trono de Deus, percorre, né, por toda a eternidade. E eu te vejo lá, amém? Vamos dar muitos mergulhos nesses rios de vida, aleluia, nesse rio de vida. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler uma passagem muito conhecida, bem pregada. Nós vamos navegar, nós vamos viajar nesses versículos. Lucas capítulo 15, nós vamos ler dos versículos 11 ao versículo 32. Aleluia. Jesus continuou dizendo: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho
e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou e disse: Filho, e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam também um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou para a vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a voz e perguntou, ouviu a música e a dança. E então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai, porque tu és bom, porque nós muitas vezes falhamos contigo, nós temos pensamentos que o Senhor não se agrada, atitudes que o Senhor muitas vezes não se agrada. Mas muito obrigado aqui, Senhor, a tua voz, Pai, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito obrigado pela tua presença neste lugar. Fala com a tua palavra revelada aos nossos aqui, Pai. Muda cativeiros, ó Deus. Senhor, restaura, Senhor, aqueles que têm buscado, Senhor, uma restauração. Nós queremos sair do nível raso e entrar no nível profundo contigo, ó Deus. Ah, Pai, tu tens liberdade nesse lugar, Jesus. Aleluia. Fala aos nossos corações. Nós estamos prontos. Nós sentamos à mesa contigo, Senhor, e nós vamos nos deliciar com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Olha o título dessa ministração: Fonte inesgotável. Essa palavra nos remete a alguns sentidos. Essa palavra fala de escassez e também fala de abundância. Essa palavra fala de arrependimento e fala de volta, de retorno, de voltar. Essa palavra fala de vida e fala de morte. Nós vamos mergulhar nessa palavra aqui. No versículo 11 começa a falar, Jesus continuou a dizer. Só que se a gente perceber no capítulo 15, Jesus começa falando sobre ovelha perdida.
ele fala sobre ovelha perdida. Daqui a pouco ele fala sobre a dracma perdida. E na sequência ele fala sobre o filho perdido. Ele começa capítulo 15 dizendo: a ovelha que se perdeu. Ele fala que haviam 100 ovelhas, e o pastor, como um pai, cuidava das ovelhas. E o pastor notou a falta de uma ovelha. O pastor então saiu de onde ele estava e foi até lá onde a ovelha se perdeu. E ali o pai resgatou essa ovelha de novo para o aprisco. E ele fala assim: nos alegre, vamos nos alegrar. O pai diz: vamos nos alegrar, porque uma ovelha estava perdida e ela foi achada, ela foi encontrada. Portanto, vamos nos alegrar. Aleluia, glória a Deus. Ele não para por aí. Ele continua dizendo: olha, se uma mulher perder uma dracma, ela vai varrer toda a casa, ela vai acender a luz, ela vai procurar a dracma até ela encontrar. Aí ele faz uma analogia dizendo: não é assim? Como o céu se alegra quando o filho é encontrado. Um filho perdido é encontrado. Agora, amados, podemos perguntar: mas nós não nos perdemos? Muitas vezes nós nos perdemos. Nós nos perdemos no campo dos sentimentos, das emoções. Muitas vezes nos perdemos. Deus nos chamando para um ministério grande, nos chamando para uma obra grande, e nós ficamos perdidos. Perdidos. Hoje é tempo de nós nos encontrarmos. Aleluia. Nós lemos aqui acerca de 2 filhos e um pai, né? 2 irmãos e um pai. Esses 2 irmãos, eles viviam no mesmo ambiente, não é verdade? Eles estavam no mesmo lugar e tinham o mesmo pai. O filho mais novo, um dia, decidiu viver a sua vida. E a Bíblia diz que quando o filho mais novo foi até o pai dizer: pai, eu quero a minha parte da minha herança, o pai não resistiu. O pai entregou na mão, embora não fosse a vontade do pai. Porque a vontade do pai é que o filho fique próximo dele. Eu tenho dúvida. Estão por aí correndo? E eu amo a sair correndo para me abraçar. O Nicolas depois, na sequência, ele chega, mas a menininha, ela vem correndo para o pai, porque ela ficou o dia inteiro sem um pai. E quando o pai chega no trabalho, o que ela quer é um abraço. Ela começa a falar o que ela pintou, o que ela desenhou, o que ela brincou, e eu fico ali ouvindo, dizendo: uau, você desenhou isso, filha, que lindo. E começa a falar na ideia dela, de uma criança de 4, 5 anos. E eu fico ali. Por quê? Porque eu a amo. E quando você ama alguém, você quer estar próximo dessa pessoa, não é verdade? Quando nós amamos a igreja, nós queremos estar próximo da igreja. Eu amo o culto, eu quero estar no culto. Eu amo a minha casa, eu quero estar em casa. Aquele rapaz, o filho mais novo, ele se perdeu. Ele já estava na casa, mas estava longe da casa. Estava longe do pai. Quantos jovens, filhos, não é palavra para aquele que não é cristão, que não é crente, é uma palavra para a igreja, para aqueles que são filhos, que vão na célula, que vão ao culto. É para esses essa palavra. Repete comigo: é para mim essa palavra. Aleluia. A história desses 2 meninos tem tudo a ver com a nossa história, com a minha e com a tua. Tem tudo a ver.
Mas como assim, Fabiano? Tem tudo a ver. Esses filhos, eles tinham um pai. E esse pai representa o nosso Deus. E nós somos desses que muitas vezes temos a vontade de nos aventurarmos aí fora. E foi a atitude desse menino que um dia chamou o seu pai e falou: pai, eu quero a minha parte da herança. O pai deu. Aqueles dois rapazes, eles tinham a própria fonte inesgotável do lado deles. Está me entendendo? Eles tinham a mesma fonte, mas um quis sair dessa fonte e o outro não usufruía, não desfrutava, o mais velho, dessa fonte. O que eu quero dizer com isso? Deus falando, o louvor sendo ministrado, Deus derramando, e muitas vezes, por dentro, nós estamos tão longe do Pai, porque aqui dentro há uma turbulência, há muita pressão, não é verdade? E às vezes, nós estamos aqui apenas no corpo, mas o nosso coração está distante, está longe. O pai, como eu disse, deu para ele a parte dele. É como que se ele tivesse uma fonte em casa e ele pegasse um balde e falasse assim: pai, esse aqui é o meu balde, a parte da minha herança. Ele pegou esse balde com tudo que ele tinha direito e saiu para viver a vida que ele achava que era correta, que para ele era boa. A Bíblia diz que lá no versículo 12, o mais novo disse ao pai: quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu as suas propriedades. No versículo 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Sua mala, ele pegou seu baldinho com tudo que tinha direito e foi para longe do pai. Que fica longe, que vai longe do pai. Aqui diz que ele desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Quando nós estamos distante do pai, nós temos atitudes muitas vezes que o pai não se agrada. Eu quero perguntar para você: qual distância você está do seu pai? Talvez uma distância de um braço. Você pode receber o abraço do seu pai. Talvez 1 metro. Nós fomos ministrados aqui: Senhor, eu quero ouvir o som da sua voz. Nós queremos ouvir o som das batidas do coração do nosso Deus. Mas para ouvir o som do coração de Deus, você precisa estar com a sua vida nos braços do nosso Senhor Jesus. Para aí ouvir o coração do teu pai batendo, dizendo o seu nome. Aleluia. Esse menino então foi para longe, não é isso? A palavra pai significa fonte. Um dos significados de pai é fonte. E aquele rapaz, ele tinha tudo em casa, mas ele decidiu ir para longe. Ele reuniu tudo que tinha e foi embora. Nós somos assim. Muitas vezes nós temos decisões que são decisões distantes da vontade de Deus, embora estando na igreja, embora vindo aos cultos. Muitas vezes nós temos decisões, atitudes que não condizem com a palavra do Senhor. Ou seja, muitas vezes nós estamos distantes. É tempo de voltar para a casa do Pai. Amém, amados? Aleluia.
Então ele disse, eu quero a minha parte, ou seja, me dá um balde. Eu quero o meu balde, porque eu vou sair com o meu balde e eu vou curtir a minha vida da forma que eu acho que é certo. E a Bíblia diz que ele ficou um período fora de casa. A Bíblia diz que ele encontrou vários colegas e ele gastou tudo que ele tinha aí fora. Não é verdade? Quando nós falamos de balde, quando nós falamos de me dar a minha parte, não remete à independência? Não é isso. Muitas vezes nós queremos ser independentes. Então nós falamos assim, pai, me dá a minha parte, porque eu vou viver a vida da forma que eu acho correta. Ou seja, eu quero ser independente. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Eu quero fazer tudo. Eu sou jovem, sou novo, tem tudo uma vida para frente, então eu vou fazer. Muitas vezes pensamos assim, como Dom Pedro pensou um dia, né? Nas margens do Ipiranga. Independência ou morte. Mas para nós independência é morte. Para os cristãos, quando nós somos independentes, nós morremos. O que morre? Morre a paz, muitas vezes, que nós só encontramos em Deus. Morre a vida. Esse rapaz aqui, ele quis ser independente, e a Bíblia diz que ele tinha morrido. Porque o próprio Deus fala, ele estava morto e voltou para a vida. Ou seja, ele estava dentro da casa. Porque, amados, uma decisão, ela brota primeiramente aqui, na mente e no sentimento. Por quantas vezes eu acredito que aquele rapaz, o mais novo, sentou na mesa com o pai, mas o coração estava longe, o coração estava distante, a mente estava distante. Muitas vezes nós nos apegamos assim. Nós viemos ao culto, viemos a uma conferência, mas o nosso coração muitas vezes fica distante, a nossa mente muitas vezes fica distante. E Deus falando ao nosso coração, batendo a porta do nosso coração, mas a nossa mente está longe. A Bíblia diz em Tiago, aproximai-vos de Deus, e Ele aproximará de vós outros. Aleluia. Nós muitas vezes nos distanciamos do Senhor. Nós não podemos nos distanciar de Deus. A ovelha que se perdeu, ficou distante, ela se machucou, ela se feriu. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós nos machucamos, nós nos ferimos. Aleluia. Mas é tempo de nos alegrarmos. Vamos fazer uma festa aqui hoje. Nós vamos matar um boi gordo e vamos nos alegrar e dançar na presença do nosso Senhor Jesus. Tem uma palavra que está ardendo no meu coração acerca de profundidade. Só tinha uma palavra, profundidade. E esse menino, ele estava muito raso com o seu pai. Ele tinha uma fonte, mas ele vivia no raso. Eu faço uma analogia assim, dizendo, para mim, entender Deus é fácil, entender Deus é simples. Para que eu venha entender Deus, eu preciso mergulhar nele, eu preciso pular nele. Não basta apenas eu acreditar que existe um rio, eu preciso mergulhar nesse rio de cabeça, por inteiro. Não somente uma parte do meu corpo, não somente uma área da minha vida, mas eu preciso navegar, mergulhar nesse rio. E para isso acontecer, eu preciso tomar atitudes radicais. Vou contar para você, Bíblia, lá em Lucas 5, Jesus estava andando nas margens de Genezaré, uma cidadezinha litorânea. Havia uma multidão andando ao seu redor. Uma multidão o comprimia. Ele sentou no barco e ele começou a falar da palavra de Deus. E ali, falando da palavra de Deus, ele olhou para o lado. Ele encontrou um homem chamado Pedro, lavando as suas redes.
Não é isso? Para um pescador lavar as redes, quer dizer, acabou o dia, tudo que eu fiz foi feito, vou voltar para casa. Jesus então olhou para os olhos daquele rapaz e disse: olha, Pedro, vamos voltar lá onde você pescou. Pedro respondeu: mas eu não pesquei nada, eu fiquei a noite inteira tentando pescar um peixinho, eu não pesquei nada. Jesus fala para esse rapaz chamado Pedro: você vai voltar lá no lugar aonde você foi decepcionado, você vai voltar lá no lugar onde frustrou você, porque aonde houve desonra, haverá dupla honra. O Senhor levou Pedro naquele lugar da humilhação, do fracasso, naquele lugar aonde ele se decepcionou. Ele falou assim: Pedro, dessa vez você vai nas águas profundas. Vamos lá, Lucas 5, é isso? No versículo 4: tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e lance as redes para a pesca. Há um convite aqui, não é verdade? Vá para onde as águas são mais profundas. Aquele jovem, filho pródigo, estava vivendo uma vida rasa. E por conta dessa vida rasa, um dia ele decidiu sair de casa. Para que eu não saia de casa, eu preciso ter uma vida profunda. Pedro então, fazendo uma comparação aqui, Pedro, o filho pródigo, Pedro decidiu voltar lá, mas dessa vez pela palavra. Sabe por que ele não pescou nada? E sabe por que esse jovem quis sair de casa? Porque a vida que eles estavam vivendo era uma vida baseada apenas em sentimentos, uma vida rasa, não tinha profundidade de Deus, não tinha palavra de Deus na vida. Chega uma hora que sai de casa, se não houver profundidade. Por isso que essa palavra para a sua vida espiritual, para a sua vida ministerial, ela precisa ser ministrada. Para mim, quantas pessoas estão aí levando o seu balde? Quantas pessoas um dia provou da fonte, mas resolveu um dia sair de casa com seu baldinho para viver uma vida lá fora? Esquece que um dia o balde vai secar. Os amigos, que eram muitos, a Bíblia fala que o filho pródigo, havia muitos colegas ali com ele no mundo, mas a hora que o balde secou, os colegas foram embora. Mas é uma história linda. Toda pessoa que perde a revelação da fonte se torna dona de um balde. Toda vez que eu perco a revelação da fonte, eu me torno um dono de um balde e começo a viver uma vida independente. Eu vou perguntar para você, não precisa me responder. Qual é a tua expectativa ao sair da sua casa para vir nessa conferência? Qual é a sua expectativa ao sair da sua casa para vir ao culto, para ir à célula? Uma pessoa, um jovem, baseado numa vida profunda com Deus, tudo que é a palavra, ele se alegra. Ele tem uma expectativa de receber algo novo de Deus. Não é isso? Uma vez, Jesus andando, havia uma festa em Jerusalém. Uma festa, as pessoas preocupadas em saciar o seu próprio corpo, saciar a sua alma. Bebiam, se divertiam. Mas Jesus olhou não somente para a vida externa daquelas pessoas, Deus olhou o coração deles, porque Deus não é igual ao homem.
Quantas vezes você já sorriu para as pessoas, mas era um sorriso que o coração não aprovava, porque o coração está longe disso. Porque o coração às vezes está cheio de tristeza, e nós sorrimos. Uma resposta automática que nós damos é: tudo bem? Tudo bem. É uma resposta automática. Mas Deus, Ele sonda os corações. Deus, Ele vê o interior. Por isso que Jesus, Ele gritou bem alto: vinde a mim, todos que têm sede. Tem sede, vem para mim. Porque era um povo que tinha sede. Bebia da água, mas tinha sede, porque a água que ele bebia não era a água da vida. Era água humana. Saciava apenas a alma. Saciava apenas os prazeres naturais, mas não saciava no espírito. Aquele rapaz então, ele passou por 3 experiências. Porque quem carrega um balde, quem sai da fonte, quem sai da casa para viver uma vida lá fora, ou melhor, muitas vezes nós estamos aqui, mas já saímos. O nosso coração está longe, a nossa mente está longe, então nós começamos a levar um balde. Quem leva um balde passa por 3 experiências. A primeira experiência é que vai gastar tudo de forma irresponsável. Vai gastar tudo de forma dissoluta. Porque quando nós entendemos que tudo que nós temos pertence a Deus, nós temos temor naquilo que nós possuímos em Deus. Porque não é nosso, é dele. Amados, quando nós temos medo de perder algo, é porque isso que nós temos é nosso, não é de Deus. Porque quando nós temos, entregamos para Deus, nós descansamos. É isso que nós fazemos. Nós descansamos porque não é nosso, é de Deus. Aquele menino, esse rapaz mais novo, ele gastou tudo que tinha de forma irresponsável, porque não entendeu que o que ele tinha não era para ele. Ele achou que o baldinho era só para ele. Viveu uma vida apenas para si, buscando prazeres somente para si. A segunda experiência que a pessoa vive é que abandona a fonte para viver com balde. Um dia esse balde vai acabar. Nós comentamos isso. O filho bebeu tudo que tinha no balde e ainda dividiu com outras pessoas. Mas aí secou. E agora? Porque enquanto estava tudo bem, tudo certo, havia uma alegria natural. Mas e quando a alegria vai embora? Quando tudo seca? Esse rapaz viveu por essa segunda experiência. E a terceira experiência que ele viveu é que toda pessoa que abandona a fonte para viver com balde, um dia vai enfrentar uma grande crise. Esse rapaz então, ele viveu um momento singular na vida dele, né? Ele viveu um momento que ele nunca tinha vivido. Mas ele carregou em si uma experiência que ele nunca esqueceu. Porque o melhor lugar de estar é na casa do Pai. Não basta apenas estar, mas é usufruir daquilo que Ele tem. Olha só, o que o Pai tem para você aqui? O que é igreja? Igreja, eclésia, significa tirados para fora. A palavra igreja. Tirados para fora. Nós somos igreja. Nós fomos tirados do mundo. Não é isso? Então, nós, na igreja, nós temos cura. Aqui há cura. Aqui há restauração, há renovo. Aqui há batismo no Espírito Santo. Aqui há vida com Deus. Então existe uma fonte. Agora, por que uma boa parte não consegue beber dessa fonte? O que acontece com os filhos de Deus que ouvem milagres, mas muitas vezes não tem milagres para contar? O problema é Deus? O problema é a igreja? A questão é: aonde está o meu coração? Eu estou na casa do meu Pai, aonde a
fonte de vida, mas essa vida tem que estar em mim. Isso eu chamo de atitude. Isso eu chamo de decisão. Sairmos do nosso mundo, do nosso mundinho. Muitas vezes nós nos fechamos, né? Nos fechamos com os nossos próprios problemas. Nos fechamos com as dúvidas que nós temos, com as dúvidas acerca do futuro. E com tudo isso, nós nos fechamos e nós não desfrutamos, nós não usufruímos da fonte inesgotável que é Deus. Então, quando a pessoa ele carrega esse balde, ele sai da fonte, ele leva essas experiências. O balde seca, vem crise, a pessoa ela fica totalmente fora, né, da palavra de Deus, gasta tudo que tem de forma errada. Agora nós precisamos da revelação de que nós somos participantes dessa fonte. Agora, amados, nós vamos ao culto, participamos dessa conferência, nele podemos. É uma conferência que pode marcar a sua vida. Aquele menino que saiu de casa, ele tem uma experiência linda com Deus. Porque tem um versículo aqui em Lucas, no capítulo 15. Chega uma hora, ele fala assim no versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Quem leva esse balde, passa fome. Aqui, amados, nós podemos entender que seja também uma fome natural, mas eu quero nos levar a uma fome espiritual. Eu me lembro, antes de conhecer a Cristo, havia um vazio no meu coração, uma fome. Era uma fome. E eu entendi que apenas o alimento, que é Jesus Cristo, ele fala, né? Eu sou o pão vivo, eu sou a água viva, a água da vida. Quantas vezes nós comemos? Esse rapaz aqui, ele comeu vagem de porcos. Quantas pessoas estão comendo vagem de porcos lá fora? Filhos. Sendo que há um banquete que o Senhor já preparou para nós, mas muitas vezes nós não tomamos posse daquilo que Deus fez. Amados, nós entendemos que o Senhor, Ele morreu para todos, não é verdade? Ele morreu para todos, morreu. Ele morreu para aquele que comete pecado. Ele morreu para o assassino. Ele morreu para o ladrão, para o homicida. Ele morreu para todos, todos. A diferença qual a diferença? A diferença é, poucos são aqueles que reconhecem que Ele morreu. A Bíblia diz, João 1,12: e todos que reconhecem e creem em Cristo, esses se tornam filhos de Deus. Se tornam filhos. Aquele rapaz mais novo era filho do Senhor, mas não vivia uma vida de abundância, uma vida plena. Eu disse para alguns jovens, quando a pessoa está tão bem com Deus, está bebendo a fonte, ele está bem completo em Deus, ele não tem falta de nada. Está entendendo? Completo. Ele não precisa de coisas para o satisfazer, porque a própria satisfação dele já está em Deus. É um rapaz completo. Está lá em Salmos capítulo 1, né? É aquela árvore, aquele jovem que está ali junto a ribeiros de águas. Ou seja, ele percebe a fonte, ele sente a fonte percorre no interior dele, flui nele, completo, pleno, abundante. Agora, quando um jovem começa a querer ter coisas para saciar, é porque Deus não está sendo o suficiente para ele, porque ele não entendeu que para ele Deus é o suficiente. Eu me lembro
quando eu cheguei na igreja, a primeira palavra, eu não conhecia a Bíblia, de ler. Mas o versículo eu levei dentro de mim. Mateus 6:33 era: busque ao Senhor. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Só isso, só. Somente. Não falar de atitude? Fala. Mas muitas vezes nós buscamos tantas coisas. Esse rapaz aqui, o filho pródigo, ele buscou tantas coisas lá fora. Ele buscou outras coisas. Não buscou a Deus. Por isso que ele passou necessidade. Quem busca outras coisas passa necessidades. Mas quem busca o Senhor em primeiro lugar, todas as suas necessidades são supridas. Todas são supridas. São supridas no tempo dele. Aleluia. Olha só, o primeiro filho, ele vivia na fonte. Ele vivia na casa do pai. Mas ele decidiu viver com balde. O segundo filho, ele também vivia na casa do pai, mas ele não usufruía da fonte. Está entendendo? Ele estava na casa do pai, mas ele não bebia da água. O outro, ele estava com o pai, mas decidiu ir para o mundo com seu balde. Não basta vir apenas um culto. Eu preciso beber da água que jorra na palavra. Não basta apenas vir na conferência. Eu preciso beber da água que está jorrando nessa conferência. Não basta apenas ir na célula. Eu preciso beber da água. Porque aquele que bebe tem vida e flui vida. E a Bíblia diz que aquele que bebe, do seu interior flui rio de águas vivas. Aleluia, queridos. Precisamos da revelação da abundante graça do Senhor. Nós falamos aqui que antes de voltar para o pai, o filho pródigo tentou outra fonte. Interessante que quando ele passou, quando secou tudo que ele tinha, quando o balde secou, ele não se arrependeu imediatamente. Ele quis fazer da sua própria forma. O que ele fez? Ele foi buscar um serviço. Acabou tudo que tinha, ele foi buscar um trampo, um trabalho. E tinha um cidadão lá que ofereceu para ele um trabalho. Olha, tem uns porcos ali. Se você quiser cuidar dos porcos, ele foi cuidar dos porcos. Sendo que ele saiu de um lugar, embora que passasse por lutas. Porque a Bíblia não fala que nós não íamos passar pela cova. Deus ia nos livrar na cova e não da cova. Deus não diz que ia nos livrar da fornalha, mas Ele vai nos livrar na fornalha. Aleluia. Então, amados, as pessoas, muitas vezes, quando nós passamos uma fornalha, as pessoas pensam o quê? Vou fugir, eu vou sair, eu preciso me isolar, eu preciso buscar outros ambientes. Aqui é uma palavra de exemplo. Um filho que estava perdido, mas foi encontrado com o pai. Aleluia. O filho pródigo também recebe um banho de generosidade quando ele decide voltar para casa. Tem uma atitude linda que eu vejo aqui nele. É que ele começa a orar ao pai. Depois que ele buscou esse serviço, ele viu que não era para ele. E ele fala no versículo 17, ele caindo em si, ou seja, ele se tocou. Sabe quando brilha a luz? Aquela coisa, puxa, o que eu fiz? O que eu fiz? Não é isso? Brilhou a luz na mente dele. O que eu fiz? Aí o que ele faz depois disso? Ele começa a fazer uma oração para o pai. No versículo 18, ele diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ali nós percebemos aqui a figura de um jovem, que ele decidiu sair do ambiente que ele vivia. Sabe o que é pior, irmãos? É ruim um jovem vir ao culto e ficar distante da palavra, é ruim. O pior são jovens que vivem uma vida assim, nunca tomam uma postura. Esse jovem aqui tomou uma postura. Ele passou por um problema sério, passou. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu, não é isso? Ele se arrependeu, ele falou assim: eu vou tomar o caminho de volta. Eu vou voltar para o meu pai. Ainda que ele me trate como um dos seus empregados, não importa. Mas eu sei que eu vou voltar para um lugar de onde eu nunca deveria ter saído. E a Bíblia é linda, porque no versículo 20 ele fala, diz assim: ele levantou-se e foi para o seu pai. A Bíblia diz que ele se levantou, aleluia. Ele tomou o caminho para o seu pai. Isso não é lindo, irmãos? Quantos jovens precisam fazer esse caminho de volta? Apocalipse fala isso, é o livro de Efésios, né? Lembra de onde caíste. Não é isso? Lembra lá onde você caiu. Volta. Isso não nos remete a nos lembrar do nosso primeiro amor. Não é isso? Do gás que nós tínhamos logo no primeiro contato com o Senhor Jesus. As pessoas que nós falávamos somente era acerca de Jesus. Esse menino que perdeu muita coisa. Mas aqui, ele decidiu tomar de volta tudo que ele perdeu. E a Bíblia fala que ele voltou para o pai, não é isso? Interessante que aqui diz que o pai de longe, imagine a volta. Porque ele saiu, lembra como ele saiu de casa? Ele saiu de casa cheiroso, né? Muito dinheiro, não é verdade? Uma roupa linda, o balde cheio, feliz. Ele saiu de casa assim. Porque pessoas que estão com o pai são pessoas realizadas, completas, plenas. Ele saiu assim, pleno com o pai, cheio. Porém, ele gastou tudo que tinha. Estava voltando fedido. Suas roupas sujas. Porque ele vivia com os porcos. A Bíblia fala isso, não é verdade? Ele vivia com os porcos, portanto ele voltou sujo e fedido. Só que a Bíblia fala que de longe o pai viu ele voltando. Que lindo isso. De longe. Sabe o que isso nos fala? O pai todos os dias ficava esperando o filho voltar. Todos os dias o pai levantava com a expectativa de ver o seu filho de volta. O pai levantava na segunda-feira e olhava pelo caminho, para o caminho ao longe, e o filho não voltava. Na terça-feira ele fazia a mesma coisa, o filho não voltava. Na quarta-feira, na quinta-feira, ele não desistia. O homem desiste. O homem começa uma expectativa. Segunda, ele vai lá, não deu certo. Terça, ele não deu certo. Quarta, não deu certo. Chega a hora que o homem desiste. Nós somos assim. Chega a hora que nós desistimos, mas Deus não desistiu. Deus é o teu pai. E por muito tempo, esse Deus ficou esperando o seu filho voltar. Ele continua esperando você voltar. Quando é que você vai voltar para viver uma vida plena com Deus? Lindo é que ele não desistiu. Não é isso? Lindo é que ele sempre ficava aguardando o seu filho retornar. Mas a Bíblia fala que
Lá no versículo 20, parte B, estando o pai longe, o pai o viu. E o pai, cheio de compaixão, o que o pai fez? Correu. Correu para onde? Correu para o seu filho. Aleluia. O pai por muito tempo esperou seu filho voltar. E a Bíblia diz que o seu filho voltou. E o pai não ficou esperando o seu filho chegar até ele. O pai correu na direção do filho. Isso tem um nome. Isso se chama amor. Deus te ama não é porque você merece. Deus me ama não é porque eu mereço. É porque a essência dele é amor. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. Aleluia. Por isso que Deus, em sua palavra, Ele vela para que se cumpra. E aqui está bem claro quando diz que Ele correu ao encontro do seu filho. E a Bíblia também fala que quando o filho encontrou com o pai tomou algumas iniciativas. Primeiramente o versículo 21. O filho disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, imagina o pai falar assim para o filho: pai, desculpa, perdão, pai, eu fiz tanta coisa errada, eu fiz isso, eu agi dessa forma. E o pai fez para ele. O pai chamou os servos. Dentro do coração do pai pulava de alegria, de amor, de compaixão. E aqui ele fala que o pai disse: matem o melhor novilho, tragam o novilho cevado. Novilho cevado para o judeu era um animal especial. Não era qualquer animal, não. Era um animal especial que só era morto em dias especiais, em datas especiais, ou para receber alguém nobre, para receber a realeza, para receber alguém importante. Então o dono daquela fazenda falava assim: ó, mate o melhor novilho, mate o novilho cevado. Naquele dia era um dia especial. Aleluia. Era um dia de alegria. Você percebe que o contexto é o mesmo. No capítulo 15 é o mesmo. Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Tudo perdido aqui, mas tudo encontrado. Tudo foi encontrado. E o pai então mata o novilho cevado, faz uma festa e chama os seus servos e coloca na mão e coloca no filho vestes novas. Não é isso? Aqui fala no versículo 23, ele fala: tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar, pois este meu filho estava morto, voltou para a vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aleluia. E aqui ele fala também que ele colocou no seu filho um anel, que trocou as suas vestes, no versículo 22. Traga-no a melhor roupa. Aleluia. Traga-no a melhor roupa, porque a roupa que ele estava vestindo já era uma roupa suja. Roupa fala, são vestes, não é verdade? E vestes fala de santidade. As vestes fala de caráter, de identidade. Naquele dia, aquele rapaz estava recebendo uma identidade nova com o Senhor Jesus. Estava se vestindo do novo. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 4.
sobre vestes. Versículo 22. Efésios capítulo 4, versículo 22. A Bíblia fala sobre vestes. Quero compartilhar com os amados. Aqui diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados, aleluia, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, santidade, provenientes da verdade. Ou seja, aquelas vestes eram vestes, estavam arrancando o velho homem e colocando o novo homem na vida deles. Um jovem, quando volta para o pai, o Senhor, Ele muda suas vestes. Colocou também sobre ele a aliança. Aliança, o anel fala de aliança. Para a cultura judaica, amados, quando um jovem tem uma aliança, tem um anel, o anel fala da família, de que família ele pertence. O anel fala de autoridade. O anel também fala de aliança. Quando o filho volta para o pai, o Senhor muda suas vestes. O Senhor diz a que família ele pertence. O Senhor derrama sobre ele a autoridade. O Senhor faz com que ele tenha acesso ao Pai, as fontes inesgotáveis. Aleluia. Eu quero convidar a equipe de louvor a vir aqui na frente agora, por favor. Eu quero encerrar essa ministração com o livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 37. Fala sobre fontes. Fala sobre fontes. Eu preciso aprender o caminho de volta. Não é verdade? Eu preciso aprender a voltar para onde eu não deveria ter saído. Nós vamos voltar para os braços do Pai. É tempo de voltar. É tempo da gente reconhecer que a fonte é maior que o balde. Aonde nós estamos é maior, é melhor do que pegar o nosso balde e viver da nossa própria maneira. Precisamos entender e reconhecer que a graça do Senhor está conosco. E lá em João 7, no versículo 37, fala daquilo que eu já comentei com vocês, amados. Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero convidá-la a ficar de pé.